Dentro do criacionismo da Terra Jovem, existe uma questão que divide opiniões de forma fundamental. Onde, exatamente, no registro geológico, termina o dilúvio de Noé e começa o mundo pós-dilúvio? Parece um detalhe técnico, mas as implicações dessa resposta são gigantescas e vão muito além da geologia. Pois é, vamos entender isso melhor. A questão central é onde traçar a linha no grande livro de história do nosso planeta, que é a coluna geológica. Onde é que terminam as rochas formadas pela catástrofe do dilúvio e começam as rochas que formam o mundo em que vivemos hoje? A lógica por trás disso é bem direta. Em algum momento, o registro fóssil deveria mostrar uma divisão clara. Abaixo dessa linha estariam os fósseis dos animais que morreram na inundação, e, acima dela, os fósseis dos descendentes daqueles poucos que estavam na Arca de Noé e que depois repovoaram a Terra. E aqui o ponto se torna crucial. De acordo com o Dr. Joel Duff, isso não é uma discussão secundária, um detalhe menor. A falta de um consenso sobre onde está essa fronteira representa, na verdade, uma falha estrutural para qualquer modelo criacionista que queira explicar a história do planeta e a diversidade da vida que observamos. E o fato é que, mesmo depois de décadas de estudo e debate, essa linha divisória continua sendo um grande ponto de interrogação. O resultado disso? Bom, temos dois modelos principais, completamente opostos um ao outro, defendidos pelas maiores organizações criacionistas do mundo. De um lado está a Answers in Genesis, AIG, com o geólogo Dr. Andrew Snelling. Do outro lado, o Institute for Creation Research, ou ICR, com o geólogo Timothy Clary. O mais curioso é que eles até concordam sobre quando o dilúvio começou. A discordância radical é sobre quando ele terminou. E é aqui que a gente vê a dimensão da diferença. O AEG posiciona o fim do dilúvio lá na fronteira KPG, que tem uma datação convencional de 66 milhões de anos. Isso quer dizer que quase toda a idade dos mamíferos aconteceu depois do dilúvio. Já o ICR coloca essa fronteira muito mais perto de nós, a cerca de 2,6 milhões de anos. A consequência, quase toda a idade dos mamíferos teria acontecido durante o dilúvio. São duas versões da história da Terra completamente incompatíveis. Para a gente entender as consequências reais dessa briga, vamos sair um pouco da geologia abstrata e olhar para um exemplo biológico bem concreto, a família dos felinos. Então, a premissa criacionista básica é que um único casal do tipo gato entrou na arca e todos os felinos de hoje, dos tigres aos gatos domésticos, descendem deles. O problema é que o registro fóssil mostra os primeiros felinos surgindo por volta de 33 milhões de anos atrás, e nada antes disso. Cada modelo precisa, então, encaixar essa evidência na sua cronologia. Ok, vamos começar pelo modelo do AEG. Se o dilúvio terminou há 66 milhões de anos, o que isso significa para a história dos felinos? Bem, segundo a IEG, todos os fósseis de felinos que existem estão em rochas pós-dilúvio. À primeira vista, parece perfeito, né? Isso apoiaria a ideia de que o casal da Arca se diversificou muito rápido. Só que existe um problema gigantesco. Não existe um único fóssil de felino nem nas camadas do dilúvio, nem nas pré-diluvianas. É como se os gatos tivessem simplesmente aparecido do nada depois da inundação. Agora vamos virar a moeda. Com uma outra perspectiva, a do ICR, lida exatamente com os mesmos fósseis de felinos. E aqui a situação cria um paradoxo enorme. No modelo do ICR, a maioria dos fósseis de felinos está dentro das camadas do dilúvio. Isso significa que leões, pumas e outros felinos já existiam como espécies distintas antes do dilúvio. A pergunta lógica que surge é: se eles já existiam, por que salvar na arca apenas um casal genérico que depois iria se diversificar exatamente nas mesmas espécies que foram aniquiladas? É um verdadeiro quebra-cabeça. E para que não pareça que isso é um problema exclusivo dos felinos, o padrão se repete. Vamos olhar agora para os grandes primatas. O modelo do EOG, que é até exposto no seu famoso Museu da Criação, coloca chimpanzés, gorilas e orangotangos todos juntos como um único tipo. A ideia, de novo, é que toda essa diversidade surgiu a partir de um único casal que estava na arca. E é aqui que os dois modelos batem de frente com força. Para o AEG, a história é a mesma dos felinos. Os fósseis só aparecem depois do dilúvio, sem nenhum vestígio anterior. Já para o ICR, fósseis de chimpanzés e gorilas são encontrados dentro das camadas do dilúvio. Isso não só cria o mesmo paradoxo dos felinos, como ataca diretamente a ideia do AEG de que são todos do mesmo tipo. Se o ICR estiver certo, eles sempre foram tipos separados. Com tudo isso, chegamos a uma conclusão bem clara.
A busca por essa fronteira, ao invés de unificar a teoria, está na verdade criando divisões ainda mais profundas e problemas lógicos que parecem não ter solução. Para sermos justos, o Dr. Duff reconhece que a questão é mais complexa. A fronteira pode não ser uma linha perfeita, mas uma zona de transição. Ele também nota que o modelo do AIG tem seus próprios problemas com fósseis que cruzam a fronteira deles, apesar de serem organismos menos famosos. Enquanto isso, outras organizações importantes simplesmente preferem não tomar um partido oficial nessa briga. E essa citação do Dr. Joel Duff resume o impasse de forma brilhante. Ele basicamente diz que quando lê as críticas que um lado faz ao outro, ele concorda com quase tudo. Cada organização apresenta argumentos tão fortes contra o modelo rival que, na prática, eles acabam se invalidando mutuamente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final e bem provocadora. Quando os dois principais modelos, usando exatamente as mesmas evidências, chegam a paradoxos e acabam se anulando, talvez o problema não esteja nos detalhes de cada modelo. Talvez, como a análise do Dr. Duff sugere, o problema real seja procurar no registro geológico por um evento que simplesmente não deixou o tipo de marca que se esperava encontrar.